o Senhor continue falando no coração de cada irmão, que com certeza Ele já tem, a partir do momento que você entrou aqui, que nós iniciamos o culto, Deus já tem falado ao seu coração. Hoje um dia consagrado ao Senhor, aliás todos os dias são, mas hoje um dia especial, aquele dia que você vem à casa de Deus, você vem aprender da palavra de Deus, você vem prestar a Ele adoração ao nome, agradecer por todas as bênçãos que Ele tem derramado na vida do Senhor, assim como um verdadeiro discípulo deve fazer, assim como um verdadeiro discípulo deve ansiar, sempre estar buscando a presença de Deus, recebendo de Deus as bênçãos do céu, através e por meio da sua palavra, e demonstrando a sua gratidão também, participando do culto de adoração ao nome do Senhor. Meus amados, nós temos feito uma série de pregações e nós decidimos, então, falar à igreja a respeito do discípulo. Quem é o discípulo de Jesus? Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Nós já demos a primeira mensagem, a semana passada, e agora nós temos a palavra de Deus na segunda mensagem a respeito do discípulo. Nós estamos vendo, então, quem são esses, os discípulos de Jesus? Quais as implicações que isso tem para a sua vida e para a minha vida? E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8. Todos encontraram? Marcos capítulo 8, dos versos 34 a 38. Discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, é o título dos editores. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua santa, bendita palavra poderosa, palavra de poder que nunca volta vazia, mas faz segundo lhe apraz, segundo a vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, por favor, nesse momento tão solene, nesse momento tão importante na vida da Tua igreja, que o Senhor ama, Deus, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito promova em nós mudanças profundas no nosso ser, no nosso caráter, de maneira que nós vivamos sempre com alegria, com gratidão, proclamando a salvação em Jesus Cristo. Por favor, Senhor, fala, Senhor, de maneira que nós saiamos daqui, de fato, agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito a nós e pelo poder da Tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. Então, como eu disse, nós estamos aqui então com a mensagem dessa sequência de mensagens a respeito do discípulos, o discípulo de Jesus. Então, existiu um teólogo, viveu um teólogo muito conhecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão.
que em 1939, no decorrer já da Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele se declarou um opositor do sistema nazista. Todos sabem o que veio a ser isso, o sistema nazista. E ele se envolveu, esse teólogo, que era um pastor luterano, ele se envolveu numa conspiração para matar, para assassinar Hitler. Mas ele não foi bem sucedido. Ele e seus parentes e também aqueles oficiais alemães que estavam envolvidos, todos eles foram presos. Ele ficou preso por 2 anos e depois ele foi enforcado, assim como também o seu irmão. E ele foi enforcado logo, assim, poucos meses antes de Adolf Hitler cometer o suicídio. Mas ele disse que o seguinte, uma das suas frases bem conhecidas, ele disse o seguinte, que o maior inimigo do cristianismo de sua época era a graça barata. Então ele disse que o maior inimigo do cristianismo de sua época era a graça barata. O que ele quis dizer com graça barata? O que vem a ser uma graça barata? Uma graça barata, o que ele queria dizer, e nós temos uma boa similaridade nos nossos dias de hoje, e que é o que nós temos visto em muitas igrejas ditas e chamadas evangélicas, e infelizmente, é uma graça sem cruz, é uma graça sem arrependimento de pecado, é uma graça sem o Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele foi morto, ele foi humilhado. Uma graça barata é uma graça que não reconhecer essa situação de que você precisa mesmo entregar-se a Jesus Cristo, porque não há outro caminho, não há outra solução para o ser humano. A graça barata é aquela graça que ele entende, que não consegue entender que o homem está perdido nos seus delitos e pecados. A graça barata é aquela graça que não fala a respeito de uma humanidade caída, de um homem caído que não pode salvar-se a si mesmo, nem por obras e nem por nada. A graça barata é aquela graça que motiva as pessoas para ir à igreja para escutar a autoajuda. Isso é graça barata. Graça barata é uma graça sem Jesus, morto pelo seu pecado, morreu por sua causa. A graça barata é a graça que entende que não prega um Jesus vivo, ressurreto e que vai voltar, e que todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. A graça barata é uma graça sem discipulado. Se a graça barata não custa nada, essa graça também não vale nada. E é isso que ele pregava, e é isso que ele vivia naqueles momentos tão difíceis. E é isso que nós estamos vivendo hoje também, nos momentos da igreja evangélica brasileira, tem vivido esse tipo de situação. Uma graça que não custa nada, mas que também não vale nada. Hoje as pessoas são chamadas a aceitar Jesus. As pessoas são oferecidas às pessoas. É como se fosse um produto. Aceite a Jesus. Mas elas são dispensadas de uma vida de compromisso, uma vida de aprendizagem e uma vida de obediência. Mesmo assim, as igrejas estão cheias. Muitas igrejas que não são fiéis à palavra de Deus, que não pregam um texto da palavra de Deus de maneira expositiva, dizendo toda a verdade com fidelidade. Mas eles pregam aquilo que os seus ouvintes querem ouvir. Pregam aquilo que satisfaz as pessoas, que atende às necessidades mais elementares das pessoas. E elas enchem. E as pessoas são capazes de, com esse tipo de oferta, levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter cautela e sempre recorrer à santa e bendita palavra do Senhor. E ela nos diz em Mateus 7:21 o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim vai então ter com Jesus quando chegar o seu momento. Mas como saberemos? Então, nesse momento, talvez alguém pergunte: mas tá bom, mas como eu posso saber então a vontade de Deus? De que maneira Deus
se revela na sua vontade? Qual é a vontade de Deus? E essa é uma pergunta que às vezes nós que incomoda o nosso coração, porque nós somos todos os dias chamados a tomar decisões. E às vezes as circunstâncias da vida, elas nos colocam em determinado caminho que nós não sabemos o que fazer. Mas a palavra de Deus diz que Deus falou aos homens de muitas maneiras, de muitos modos e maneiras. Mas hoje, Ele nos tem falado pelo Seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, qual é a maneira de você saber qual é a vontade de Deus? Não pode ser outra, a não ser você que tem aí na sua mão a Bíblia. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia foi escrita pela vontade de Deus. A Bíblia foi escrita pela inspiração de Deus. É um livro santo, sagrado, mas é um livro que deve ser lido como qualquer outro. É um livro que alimenta a sua alma. É um livro que instrui o seu coração. Porque o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso é o coração do homem. É o que diz a palavra de Deus, essa Bíblia que você tem aí, em Jeremias. Então, como saber a vontade de Deus? Não há outra forma, a não ser você ter uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida devocional calorosa, autêntica. Uma vida de devoção ao Senhor que faz bem a você mesmo, na intimidade do Senhor, em oração, em jejuns, em leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, na leitura para o conhecimento e na meditação para a instrução do seu coração. É assim que você vai saber a vontade de Deus e que você vai andar no reto caminho. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. De que outra maneira, então, nós poderíamos saber a vontade de Deus, se não pela Escritura, que pela vontade de Deus foi escrita, para que todos nós fôssemos informados e transformados, mas mais do que informados, fôssemos nós transformados pelo poder da palavra de Deus. O verdadeiro discípulo, ele é chamado à intimidade do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele compreende e acredita pela fé que essa é a verdade e que é o único meio de você se relacionar com Deus. Jesus disse o seguinte: santifica-os na verdade. O verdadeiro discípulo tem o desejo de se tornar cada vez mais santo. É a busca de santidade. E ele falou: a tua palavra é a verdade. João 17:17, na oração sacerdotal. Então, meus queridos, é assim que o verdadeiro discípulo é chamado a ter uma vida de santidade. A igreja é chamado a um compromisso. O discípulo é chamado a um compromisso real, verdadeiro e intenso com o Senhor. Não é uma relação superficial, porque numa relação superficial você nunca vai conhecer a pessoa que está ao seu lado. É verdade ou não? Quanto mais a Deus, você também precisa se relacionar com Deus de uma maneira intensa, de uma maneira alegre, de uma maneira santa, para que a influência de Deus e da sua palavra mude a sua vida e você seja cada vez mais santo. Pense comigo. Você é um discípulo. Nós estamos falando aqui de discípulo de Jesus. Você acha que você é um discípulo de Jesus. Você julga ser. Mas você não se importa muito com essas coisas. Você não tem muito se esforçado para orar. Você não tem se esforçado para fazer uma leitura, ainda que seja um capítulo, uma meditação na palavra de Deus. Você não tem feito isso. Todos os discípulos de Jesus, eles formam o quê? O que eles formam? A reunião de todos os discípulos forma o quê? A igreja. Não é isso? A igreja, na palavra de Deus, essa Bíblia que você tem na sua mão, diz que, simbolicamente, ela é a noiva. A igreja é a noiva de quem? De Jesus, porque Jesus é o noivo. Faça aí, então, essa analogia. Você que já se casou, quando a noiva, o que a noiva faz no dia da noiva? No dia da noiva, fica toda bonita, né? Maravilhosa, né? Nem parece que é aquela mulher que você namorou, né? Fala, nossa, como tá linda, maravilhosa.
Mas é possível que no dia a dia também você se prepare assim. Nós passamos agora o dia dos namorados ontem, né? Pode ser que você tenha ficado assim até, né? Para o seu esposo ou para o seu namorado, não sei. Mas pensem assim, a noiva então, ela vai para... Hoje em dia tem aquela história de a noiva ir para o dia da noiva, vai para um lugar onde fica o dia inteiro lá, né? As pessoas mexendo no pé dela tal, e fazendo massagem, ela num banho de espuma, fica cheirosa, aquela maquiagem maravilhosa, o cabelo gasta R$200 com o cabelo, só com o cabelo. Meus amados, é a noiva. A igreja é a noiva. Como é que Jesus vai voltar para encontrar essa noiva? Que tipo de perfume Jesus vai chegar perto dessa noiva e vai sentir? Jesus ama a santidade. Jesus anseia para que a sua noiva fique santa, fique linda, sem mancha, sem pecado, sem mácula. É assim que o discípulo de Jesus deve trabalhar e entender. Deve se preparar para encontrar-se com o seu noivo. Você é discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? A semana passada nós dissemos aqui um discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? Nós dissemos que o discípulo de Jesus é uma pessoa eleita por Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Nós dissemos também que Ele nos escolheu, mas Ele nos escolheu para uma missão, não para ficarmos parados, sentados no banco e apenas recebendo as bênçãos do céu em contemplação. Não, Ele nos chamou para uma missão, a missão de proclamação do Evangelho, das boas novas. E Ele nos escolheu também para a intimidade. Foi isso que nós vimos a semana passada. E hoje nós vamos ver o seguinte, que todas essas coisas, ser discípulo de Jesus envolve também uma decisão. A decisão para a vida eterna. Você decide ser discípulo de Jesus. É você quem decide. Muito embora Ele te escolheu, muito embora Ele mesmo promoveu o arrependimento no seu coração, porque não seria possível você mesmo se arrepender. A não ser que Jesus, Ele mudasse o seu coração, arrancasse de você o seu coração de pedra e lhe desse um coração de carne, sensível à sua palavra. Porque a salvação pertence ao Senhor. Mas, entretanto, humanamente falando, você recebe isso do céu e então você decide. Se você é um discípulo de Jesus, você vai reconhecer essa ação de Deus na sua vida. Você vai sentir o poder de Deus sobre a sua vida e vai decidir-se acompanhar Jesus. Se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É o que está no primeiro verso aí, desse texto que nós lemos. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nos dias da Segunda Guerra Mundial, ainda falando da Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill ele assumiu a direção da Grã-Bretanha, discursando na Câmara dos Comuns, que seria para nós aqui a Câmara dos Deputados, quando ele teve que fazer aquele discurso e chamar a liderança da Inglaterra, queria se envolver de uma maneira singular na guerra, ele disse o seguinte: só tenho a oferecer sangue, sofrimento, suor e lágrimas. É isso que ele tinha a oferecer naquele momento que a nação ia se envolver na guerra. Isso fez parte do discurso de Winston Churchill. Ele declarou toda a verdade, porque ele era um verdadeiro líder. Os verdadeiros líderes, eles não fazem simulações. Eles não escondem, não fica escondido aquilo que realmente deveria ser. Ele declarou toda a verdade. Ele falou, a nação hoje da Inglaterra, nós não podemos oferecer mais nada à nação da Inglaterra, a não ser sangue, sofrimento, suor e lágrimas. Jesus também, como um verdadeiro líder, ele também não ofereceu um caminho fácil. Ele não ofereceu algo que fosse assim, você pudesse seguir com muita tranquilidade. Não, ele não falou isso. Ele expôs claramente a situação.
Era o caráter do verdadeiro líder. Um comentarista, teólogo bíblico, William Barclay, ele disse o seguinte: Jesus, ele não veio para tornar fácil a vida. Ele veio sim para tornar grande os homens. Mas grande como? Como é que um cristão pode se tornar grande? Um cristão se torna grande quando ele se dedica em obediência, de fato. Quando sou fraco, é que sou forte, é o que Paulo dizia. E William Barclay, ele expôs muito bem isso. Ele não veio para tornar fácil a vida dos homens, mas ele veio para tornar homens grandes. Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, você é um discípulo de Jesus? Você verdadeiramente é um discípulo de Jesus? Você assumiu esse compromisso com Jesus? Aí está o convite. E agora vejamos as suas implicações. Se alguém quer vir após mim, então é de querer. É alguém que toma uma decisão. É alguém que quer. Mas alguém que quer deve então prestar bem atenção. Porque se alguém quer, ele deve fazer as suas projeções. Ele deve então ver o que ele vai estar abraçando. Não é assim na sua vida? Se você deseja algo, você faz as contas. Você vê se você vai dar conta. Jesus também não falou nada diferente disso. Em Lucas 14, ele diz o seguinte, a respeito da construção de torre. Ele fala assim, olha, se alguém quer vir no reino e quer me seguir, deve fazer os cálculos. É como se alguém deve ser prudente. Porque se alguém vai construir uma torre, então ele não vai sentar primeiro para ver se ele tem condições de construir aquela torre, para que então ele não comece a construir, depois largue no meio do caminho, e as pessoas falem, olha lá, deixou em ruínas aquela construção, não conseguiu terminar, e ele seja então envergonhado. E ele ainda falou, se você quer me seguir, faça as suas contas, veja se você vai dar conta disso. É como alguém que vai para a guerra. No mesmo capítulo de Lucas, ainda no verso 31, ele diz o seguinte, se alguém vai enfrentar uma guerra, então ele não saberia dizer quem é aquele que ele vai enfrentar? Ele já foi ver quem é aquele que ele vai enfrentar? Ele já foi ver, já fez as contas, qual é o número dos soldados que aquele exército tem, para ver se com os soldados dele ele vai conseguir vencer? E se ele não puder vencer, não vai então ele mandar os seus embaixadores fazer paz com aquele exército? Seguir Jesus é uma empreitada que precisa ser calculada. Você deve fazer isso, porque não é algo sem responsabilidade, não é algo sem compromisso. Há um caminho que não é fácil seguir. Na parte B ainda do verso 34 ele diz assim, a si mesmo se negue. Você já fez as contas? Já. Então negue a si mesmo. Abrir mão da sua vontade, negar-se a si mesmo, é você olhar para Jesus e dizer, eu quero fazer toda a sua vontade e não a minha vontade. Abrir mão da sua vontade pessoal, sujeitar-se totalmente à vontade de Deus que está em Cristo. Você é capaz disso? Se você é capaz disso, então você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Se você realmente entende isso, se você quer entregar totalmente a sua vida a Jesus, então você vai fazer a vontade de Jesus. Você vai seguir o exemplo de Jesus. Jesus mesmo nos deu esse exemplo. Quando ele então, ele disse no seu pior momento, no momento de cruz, de sofrimento, de dor que ele teria que enfrentar, ele disse, olha, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você é capaz de reconhecer a vontade de Deus quando você está atravessando aquela situação de deserto, sofrimento, de dor. Você é capaz de reconhecer a presença de Deus ao seu lado e dizer, Senhor, eu me submeto à sua vontade, apenas me ajude a atravessar esse vale de deserto. É assim que o discípulo é chamado
para negar-se a si mesmo e se submeter totalmente à vontade de Deus, nos bons momentos da sua vida, no qual você se alegra com os seus irmãos, e também nos ruins, no qual a igreja se junta e chora. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu tive uma experiência, eu contei para algumas pessoas, e a gente, no sofrimento das pessoas, o que é sofrer com as pessoas? Fui fazer uma visita no hospital, e lá no hospital havia uma jovem senhora, estava com o seu irmão numa situação muito crítica, já estava com oxigênio, era efizema pulmonar, era algo altamente preocupante. E ela tinha perdido a sua mãe e sua irmã já há poucos também. Então nós começamos a ler um salmo, eu pedi permissão para que orasse com ela, ela disse que aceitava sim, e nós lemos um salmo, e lemos outro salmo, e nós começamos a orar. Mas quando eu comecei a orar, e eu fechei os meus olhos para orar com ela, ela se aproximou de mim, e ela pegou no meu braço, e ela começou a apertar meu braço, e ela começou a chorar compulsivamente, e ela chorava muito, mas chorava muito assim, de lágrimas incontidas, não conseguiu conter. E eu pude ver o que é chorar com os que choram, porque eu também fui envolvido naquela situação. E eu vi a minha impotência diante de uma situação tão terrível. E nós ficamos juntos ali na dependência de Deus, suplicando e implorando ao Senhor que aliviasse o sofrimento daquela pessoa e que também estivesse ali com aquele senhor moribundo ali. Nós vimos exatamente o que nós somos. Nós somos pó, somos nada. Só o Senhor para nos sustentar, só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para nos consolar num momento tão terrível que você não pode fazer nada. Apenas mesmo declarar: Senhor, eu não sou nada. Nós não somos nada. O Senhor é tudo. O teu poder é tudo. Consola o coração. Livra esse homem. Mas seja feita a tua vontade. E se submeter à vontade de Deus. O discípulo abrir mão, odiar o que Cristo odeia e amar o que Cristo ama. Dizer não ao egoísmo, ao desafeto. Morrer para si mesmo e viver para Cristo, assim como Paulo. Já não sou eu que vivo e Cristo vive em mim, porque Paulo já tinha morrido há muito. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro discipulado, esse é o caminho do discipulado, esse é o caminho do discípulo. Morrer para você mesmo e viver para Cristo, segundo a sua vontade. Ainda temos nesse mesmo verso, nesse único verso, tome a sua cruz. Ora, tomar a sua cruz, o que significa isso? Tomar a sua cruz significa participar dos sofrimentos de Cristo e perceber que o verdadeiro discípulo é possível sim passar por momentos de sofrimento, é possível sim passar por momentos de exclusão, é possível sim momentos que o discípulo é desprezado. E ainda assim, se isso for por causa do nome de Jesus, você se sentir feliz, você se sentir alegre, porque você foi digno de ter sido rejeitado por causa de um nome tão precioso, por causa do nome que salva as pessoas do inferno, que é Jesus Cristo. Isso é tomar a sua cruz. E ainda nesse mesmo verso, ele segue dizendo: então, se você é capaz de tudo isso, se você é capaz de renunciar a si mesmo, se você é capaz de participar, ser participante do meu sofrimento, se você é capaz de tudo isso, essa é a empreitada que você vai abraçar. Você está disposto? Então siga-me. Siga-me. E seguir a Jesus é andar com Jesus, não é apenas andar olhando para Ele, conhecendo aquilo que Ele fez, observando aquilo que Ele manda. Não. Seguir a Jesus é andar como Jesus andou. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, o verso 21. Porquanto você, discípulo, eu, discípulo de Jesus, eleito de Deus, que foi escolhido para ser discípulo, que tomou uma decisão um dia de seguir a Jesus,
de fato seguir o Mestre, de fato seguir o Salvador. Porquanto para isto mesmo, você, igreja, eu, foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir os seus passos. Esse é o caminho do discípulo. Seguir os passos de Jesus. Mas ainda no verso 35, desse mesmo texto que nós lemos aí, veja aí o verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Ora, parece uma coisa estranha. No reino de Deus é algo que é uma coisa estranha. No reino de Deus é sempre assim, parece que nós estamos na contramão. É interessante, porque no reino de Deus, quem perde ganha. Não é isso que está escrito aí? No reino de Deus, meus irmãos, quem perde ganha. Para muitos, aproveitar a vida seria então dar as costas para Deus e viver uma vida desregrada, uma vida longe de santidade, mas fazer tão somente a vontade do seu corpo, aquilo que lhe dá prazer, uma vida hedonista, vamos dizer assim, aquele que pensa só nos prazeres temporais, nos prazeres passageiros. Você é assim? Você tem muito desejo de satisfazer o seu corpo, de sentir prazer a todo momento, e às vezes até compulsivamente. Ir à igreja, obedecer a Bíblia, ler a Bíblia, orar, ser submisso aos seus guias espirituais ou à liderança da igreja, meus irmãos, isso é alienação. Você acha que eu vou fazer isso? Eu vou ser um homem alienado? Um homem que fica devendo explicações à sua liderança de uma igreja, de um homem igual eu? Isso é para os fracos. Ir à igreja? Dependência de Deus? Isso é para os fracos. É isso que o mundo pensa. Eles não sabem o quão difícil é ser um discípulo de Jesus e o quão abençoado é ser um discípulo de Jesus. Mas a vida fala e o mundo fala, eu tenho que aproveitar a vida é curta. Mas o verdadeiro discípulo sabe que a devoção a Cristo, ele também conduz a uma responsabilidade. E nesse texto chama, porque ele fala assim, se você perder a sua vida por causa de mim, de Jesus e do Evangelho, e aí ele chama a missão de novo. Por causa de Jesus e do Evangelho. Então ele convida você de novo. Ele fala, olha, você tem que abrir mão da sua vida por minha causa e por causa do Evangelho. Então ele te convida mais uma vez a ser participante dessa grande obra que ele começou e deixou para nós irmos fazendo, que é o quê? A proclamação das boas novas do Evangelho. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou para te justificar diante de Deus. Não há outro caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não há outro. E se você quer dar com a vida e possuir a vida eterna, você tem que tomar essa decisão. A decisão de ser discípulo de Jesus e seguir Jesus. E então você vai perder muitas coisas do mundo, mas você vai ser portador da vida eterna com Deus. Você vai ter a garantia da companhia de Deus, da instrução do santo, todo o tempo, na sua vida e na sua casa. Você pode ser rejeitado pelo mundo, mas você vai ser abraçado por Deus. Você escolhe, você decide. Seguir Jesus, o discípulo, é uma empreitada que precisa ser calculada. Seguir Jesus, discípulo, é abrir mão das suas vontades pessoais, sujeitar-se totalmente à vontade de Deus em Cristo Jesus. É decidir participar do sofrimento de Cristo. E é o desafio diário de andar com Jesus. Olhar, dar as costas para o mundo e voltar-se para Deus. É assim que é o verdadeiro discípulo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida
e que verdadeiramente ser discípulo de Jesus seja toda a sua alegria e satisfação, e que você também alegre o Espírito Santo de Deus se empenhando numa vida santa, uma vida de devoção a Jesus, uma vida de intimidade com Ele e de conhecimento da sua palavra, e sinta-se motivado a viver como um verdadeiro discípulo, proclamando as boas novas da salvação com o seu modo de viver, com o seu jeito de viver e com os seus lábios, para a glória do nosso Deus. Amém? A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.